E aí pessoal, estamos encerrando aqui o dia 2 da NRF 2023 e eu venho aqui contar um pouquinho do que a gente viu durante o dia. Então, nas palestras iniciais, a gente teve 3 palestras de abertura, né, os 3 keynotes, que falaram um pouquinho da parte de motivação, diversidade, também falaram um pouquinho de liderança de equipes. A gente teve a primeira palestra que foi a Simone Biles, que falou muito sobre como ela venceu ou como ela traduziu toda a parte, né, de atleta. Ela trouxe então todo esse esforço, toda essa consistência de ser uma atleta para o mundo corporativo, né, para empreender aqui no mundo corporativo americano. Então é muito legal o jeito que ela coloca, como que ela aprendeu na família dela, todas as coisas de buscar um objetivo, ter um objetivo anual. Foi muito legal e muito motivante a história dela para contar para todo mundo. Depois a gente teve a Target, né, que trouxe 4 representações aí femininas que falaram muito de diversidade. E a terceira a gente teve o Marvin Ellison, que é um cara que representa obviamente toda uma diversidade americana, que foi muito legal, e ele também falou que a primeira coisa que ele faz quando ele chega numa empresa, ele é o CEO hoje de uma grande empresa aqui, um grande varejo, mas todas as empresas que ele passava, ele fazia uma primeira pergunta, que era: como a empresa avalia os seus líderes e quais as competências que ele precisa avaliar dentro dessas lideranças. Porque ele falou que a base de toda a empresa é como os líderes se comportam com as pessoas, com os times e principalmente, que ele fala, com os clientes. Vamos contar um pouquinho do que aconteceu nos termos econômicos aqui na NRF de hoje. Se discutiu bastante economia. A primeira coisa que se está sentindo muito aqui é falta de mão de obra, por diversas razões, tá? Tem pessoas que desistiram de trabalhar, simplesmente querem ficar em casa, e também no varejo houve uma diminuição muito grande da entrada de mão de obra estrangeira, de imigrantes, né? E aí está faltando gente para trabalhar no varejo, isso é um ponto importante, continua faltando mão de obra. Outra coisa que aconteceu aqui, a inflação foi forte, cerca de 7%, para os padrões dele um negócio bastante elevado, né? Espera-se que isso venha a ceder no futuro próximo, mas isso trouxe também um aumento dos salários, dificultou um pouco a vida do varejista. Apesar de ter dificultado a vida do varejista, aumentaram os salários, esse aumento dos salários não foi suficiente para repor as perdas que a inflação trouxe. Interessante esse negócio, é um paradoxo aí. Tem vagas para serem preenchidas, as pessoas estão ganhando mais, mas não é suficiente para trazer um impulso muito grande para a economia como um todo. Uma coisa que apareceu muito forte tem a ver com esse ambiente socioeconômico, é a mudança climática. As mudanças climáticas estão fazendo sentir aqui no país como um todo. Existe uma preocupação muito grande, tanto nos Estados Unidos como na Europa, com a falta de insumos para a produção de eletrônicos, por exemplo, né? Que estão muito dominados pela China e pela Rússia. E isso complica muito mais aí com a questão do conflito lá na Ucrânia. Vale a pena a gente recapitular um pouco o que as grandes consultorias de tendência têm falado aqui na feira, né? Uma coisa comum nas palestras até agora dessas consultorias de tendência foi a preocupação com as múltiplas crises que estão acontecendo no âmbito global, né? Então nós temos crises climáticas acontecendo, crises de conflito econômico, políticos acontecendo, como é o caso da guerra da Ucrânia, e também crises sanitárias, que foi o caso da guerra da pandemia de Covid, né? E algumas dessas preocupações estão levando a mudanças substanciais no comportamento do consumidor. Por exemplo, na crise do Covid, as pessoas decidiram mudar o estilo de vida delas, o que gerou um movimento de nomadização das pessoas. Saíram do local onde elas estavam sitiadas, onde elas moravam num determinado momento, para voltar às suas cidades de origem, ou então para mudar o estilo de vida que elas têm. Isso gera um conjunto de oportunidades para o ambiente de varejo, né? Outra coisa também que está sendo bastante explorado aqui é com a evolução, com o andamento da Web3, como que as formas de atuação e de relacionamento no digital acabam sendo impactadas. Então a gente tem visto, por exemplo, grandes oportunidades na descentralização da atuação da vida digital, né? Então pessoas utilizando tecnologias como blockchain, ou então a capacidade de anonimato que o blockchain gera, e ambientes como o metaverso e criptoativos fornecem para elas, e que geram também oportunidades de negócio. E finalmente, outra questão bastante explorada por essas consultorias de tendência é o quanto a gente poderia aproveitar a criatividade surgindo a partir de elementos sintéticos, né? Então, coisas como
inteligência artificial gerando chatbots, conversas naturais, relacionamentos ou indivíduos sintéticos artificiais com inteligência artificial que podem interagir com os consumidores e podem interagir com as pessoas, inclusive dando a impressão de que são pessoas reais, né? Essas são tendências que hoje em dia no Brasil aparecem um pouquinho distantes às vezes, né? Porque nós temos problemas um pouco mais concretos e um pouco mais terrenos ali para discutir, mas que estão permeando muito os países mais desenvolvidos e que tendem a virar uma forma de atuação ampliada das oportunidades varejistas. Então é isso por hoje, terminamos aqui, fizemos nosso webinar também, acompanhem nas redes sociais, teve a participação da iFood e da Óticas Diniz, procurem a ClearSale nas redes sociais que a gente vai estar fazendo toda a cobertura e de amanhã, último dia, também vamos ter esse mesmo pacote aí finalizando o último dia de NRF 2023, beleza? Valeu pessoal!